sequência do garimpo. Exatamente. Na sexta ainda eu gravei essa entrevista com ele, Amadeu, após a reunião com o presidente Lula, e ele disse que esse problema é persistente, inclusive em outras áreas do país, envolvendo os indígenas, e que o garimpo não tem relação com isso, e que, inclusive, ele tem um projeto de lei no Estado para poder legalizar ali alguns garimpos. Isso porque, de acordo com ele, Roraima sobrevive dessa atividade. Vamos escutar o trecho da fala dele. As que não têm garimpo, tem indígenas com desnutrição também. Ou seja, não é o garimpo simplesmente que provoca desnutrição indígena, ok? Em outras localidades que não tem garimpo, tem indígenas também com desnutrição. Então, nos últimos 20, 30 anos, tem sido noticiado pela imprensa brasileira e pela mídia internacional o problema da desnutrição dos indígenas em todo o estado do Brasil. Inclusive, ontem eu estava vendo nas matérias dos jornais, os índios pataxós aqui na Bahia, que não tem problema de acesso, tendo problema de saúde, problema social. Essa informação contradiz o que os profissionais, inclusive da saúde, estão constatando em loco, no local, porque o garimpo ele contamina as águas que ficam impróprias até para os alimentos, né, deles, que são os peixes, que não existem mais na região. E por isso esse problema de desnutrição e fome. O governador quer defender o indefensável aí, não é? Na realidade, tem fome em territórios indígenas em outras regiões. Agora, daí o governador dizer que os garimpos, né? Por exemplo, eu vi o governador, são inofensivos. O Hélito Dias, na entrevista ainda agora, que até as cestas básicas que chegam para os índios precisa ser diferenciada. Eles não comem sardinha, eles só comem peixes mesmo, e se o peixe for cru, naquela circunstância de ter acabado de pegar, é a cultura deles. Eles não comem frango, tem que ser uma galinha caipira. Então, não é a exigência deles, é a cultura deles. Vejamos, o Amadeu só come caviar, é a cultura dele. Lembrando que o Denário, ele inclusive chegou a sancionar 2 leis pró garimpo ilegal lá em Roraima nos últimos 4 anos. No entanto, essas leis foram barradas no Supremo Tribunal Federal. Só lembrando que o governador ele foi eleito com esse discurso. Ele foi eleito, ele defende lá. Defende o empresariado. Defende, eu conheço a história. Defende a invasão. Ele confirmou na entrevista, ele disse que o Estado sobrevive disso. E foi assim que a classe empresarial toda de Roraima, 99%, encampou a campanha dele. Vamos lá com Raniele e o governador Wellington Dias. A Rani fez entrevista exclusiva com o governador, com o ministro, sempre governador, né? Com o ministro Wellington Dias, inclusive aqui para a Rede Meu Norte, no Ronda Nacional com o Silas. E a gente vai destacar alguns pontos bem importantes, começando com a eleição do Senado lá, Raniele. Exatamente, ele confirmou, né, que vai deixar o cargo de ministro amanhã e vai passar mais tempo do que a gente estava imaginando, Amadeu, porque ele não vai apenas tomar posse, e sim, inclusive, participar ativamente das negociações da reeleição de Pacheco no Senado e também dos espaços que o PT vai ocupar. Vamos escutar. Tomarei posse como senador, estou grato aqui ao povo do Piauí pela confiança de me garantir as condições deste mandato e também peço a compreensão de logo em seguida também estar me afastando para essa missão aqui como ministro do Desenvolvimento Social, da Família e do Combate à Fome. Dia 2, a gente vai ter a eleição da mesa lá do Senado. Estamos lá trabalhando, há um campo político do qual eu sou parte, mas ligado ao governo, na defesa da eleição do senador Rodrigo Pacheco. Ele é uma pessoa preparada, madura, um momento muito delicado do Brasil. Eu acho que muito importante a presença dele e a democracia. Tem outros candidatas, mas eu acho que é um nome muito preparado. Vamos ter ali também a definição sobre as comissões técnicas, mesa do Senado, comissões técnicas e... Raniele, então o Wellington otimista com a reeleição de Pacheco?
Sim, apesar do próprio Pacheco ainda estar contando votos, tá? Porque ele precisa de no mínimo 41 votos e até agora são 37. Rogério Marinho, que é o candidato dos partidos que eram aliados de Bolsonaro, são ainda, né, que é o PP, o PL e o Republicanos, eles contam ali 31 votos. Então, vem margem de aproximação. Mas o Wellington Dias tem também, junto com o Jacques Wagner, essa missão de contar esses votos e garantir a reeleição do aliado de Lula. Eles tiveram um encontro, inclusive, semana passada a gente mostrou Rapidamente, os jogadores aqui, quem ganha? Pacheco. Pacheco, Silas? Eu não tenho essa certeza, é uma eleição muito dura. Rodrigo Pacheco. Pacheco, Apoliana? É uma eleição dura. Ainda é o Pacheco. Pacheco. Tá 3 aqui, É Silas. uma eleição dura. Não fique no muro. Não, não estou muro. Eu acho que. Não, muro não. Eu acho que se os republicanos não roer a corda, porque é danado para roer. Não, eu conheço. Eu estou dizendo Esse aí. É por isso Se que eu ele falo não roer a ainda. corda, o Marinho vai ser presidente do Senado. Agora, saber se o republicano vai ou não vai roer a corda. Mas o pastor... O bispo. Não é pastor, não, ele é bispo. Ah, ele é bispo. É Marcos Pereira. É Marcos Pereira. Bispo. ele, inclusive, estava no anúncio. Eu acho que ele não vai. Não, Silas. Ia colocar a cara Não, pra olha. depois. E aí? Rapaz, os republicanos adoram a pesca. O seguinte... que quem teve na pesca foi o sobrinho do Macedo, o bispo... Não, foi quem teve lá. Foi o ex-prefeito do Rio de Janeiro. Pois é, o Marcelo Crivella. Crivelas, né? Sobrinho do bispo Macedo. Aquele- E que foi o primeiro ministro da Pesca. E está de volta agora o Ministério da Pesca. O Ministério né? da Pesca. Por isso que Está- você disse que E o eles que eu- gostam. Está com o PSD, né? Não, mas a Bíblia tem muitas passagens com a pesca, é verdade. Por isso, eu estou lhe dizendo que ele gosta da pesca, É porque por lá o isso. pessoal é identificado com Pescadores a religião, de homem. E lembra sempre, a Bíblia fala muito do pescador. É. De homem. De Então, cargos, a no Amadeu caso. reforçando. Não, é pé de carros? Como assim, Farol? No caso é de cargos, Rani. É de almas, seu almas. É Ô, uma Ranieri, coisa tô leva a falando outra, de Ari. peixe. Só, Amadeu, só reforçando que o Wellington Dias está super afinado com o Pacheco, viu? Durante a entrevista ele falou que a candidatura do Pacheco é aquela que vai defender a democracia, mesmo discurso de Pacheco, enquanto o Rogério Marinho disse que a candidatura dele é em prol da liberdade de expressão, que é uma coisa que os bolsonaristas usam demais. O Rogério vai dar problema pro Lula se ele for presidente do Senado. Será? O Rogério Marinho. Você, Se fosse a Damares ou... eu fui deputado com o Rogério, quando ele pega uma O missão Rogério assim. é tranquilo. É tranquilo, diz, pô, foi presidente do América lá em Natal. Ele é mais o cara- tranquilo. ele é tranquilo, mas vai ser uma pedra no caminho do Lula se ele for presidente do Senado. O governador também, o ministro Hélio também falou da Alep. Falou, a eleição está chegando, né? E ainda não há definição, de acordo com o que eu apurei, não há definição sobre quem de fato vai levar o primeiro biênio, mas o segundo biênio já estaria garantido por Severo Eulalio. O Wellington Dias falou sobre o assunto, disse que se reuniu com os parlamentares e deu conselhos. Olha só o conselho. Tem uma coisa, não é, que eu confesso que fui deputado estadual, sonhei, e é um grande avanço, É agora uma regra que foi feita de alternância, que vai além daquela regra que a Assembleia tinha, que o Brasil tinha. Ou seja, um presidente vai eleito, lá na frente outro presidente. Vai além da própria decisão do Supremo. Então, é algo que eu acho que vai ser muito importante. Mais gente vai ter a oportunidade da experiência de presidente da Assembleia. Ali, num dado momento, os próprios parlamentares, não é, convidaram lá a mim, o Rafael, para conversar. E o que eu defendi? Entendimento. E sou testemunha que tem ali um entendimento na perspectiva de, com essa alternância, o deputado Franzé Silva, uma pessoa muito competente, muito preparada, ali o primeiro presidente, junto com ele, um acordo de composição com o MDB, que é a outra bancada, a segunda bancada maior, o PT tem 12, o MDB tem 9, ali com o Evaldo, que também é parte da base, mas também com a oposição, um diálogo com a oposição, que vai fazer parte também da mesa, das comissões, enfim. E
ali também nesse entendimento, em seguida o MDB. Então, ficou bem claro, ele defende primeiro biênio Franzé, segundo biênio Severo Eulálio. Quem não está muito de acordo com isso é Rafael Fonteles, né? Pelos nomes. Bem, Raniele Veloso ao vivo de Brasília. Um abraço, Raniele, até amanhã. Até amanhã. Só lembrando também que durante a entrevista o Wellington Dias confirmou que Lula vai ao Piauí. Data? Ainda não está certo. Ainda não está, era isso que eu ia falar, mas a expectativa é de março, viu, Amadeu? Vai trazer alguma coisa.